Beleza, meu amigo? Pô, tô com a cabeça cortada. Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Ah! Pô, beleza. Aí, agora melhorou. Agora Tudo, melhorou. tudo bem, Vamos lá. cara? Maravilha, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite para participar da live. Uma honra estar aqui batendo esse papo com você. Quero saber como você está de quarentena aí. Cara, primeiro eu quero agradecer o convite, porque era impossível não vir dar um Pô, muito bate-papo com obrigado. você. Porque eu vi que todos os meus amigos, meus companheiros de banda, de trabalho, todo mundo já fez. Eu falei, pô, será que eu não vou fazer, cara? Cara, quarentena é aquela história, né? Cheia de novidades, né? Novidades não muito positivas às vezes, mas a gente vai correndo atrás. Eu acho que estou conseguindo sobreviver, como sem muitos arranhões, mas está complicada a coisa, né, cara? Assim, essa Sim, abertura parcial que rolou aí há 2 meses atrás, que saiu da fase laranja para a verde, né? Enfim, na verdade a gente entrou na amarela, eu acho que é mais ou menos, né? E aí eu sei que ali começaram a ter alguns eventos aqui no Rio, né? Em casas de shows com menor capacidade de pessoas, né? E eu cheguei a fazer alguns shows dessa forma que realmente, acabo de falar, ia funcionar muito bem. Acho que funcionou muito bem ali até a primeira página, porque aconteceu que depois abriram, né, deram o sinal verde aqui, e aí, logicamente, as casas, e eu não tiro também a razão, e o pessoal, todo mundo também, as pessoas estavam já quarentenadas de saco cheio, o pessoal começou realmente a meio que liberar geral, né, cara? E aí eu acho que atrapalhou, porque se tivesse nesse outro andar anterior, nesse patamar, né, anterior, acho que daria para estar fazendo bastante coisa. As pessoas respeitando, enfim, tendo o distanciamento. As casas que eu toquei, por exemplo, todas as mesas estavam cercadas, demarcadas no chão, casas às vezes até com corda, né, separando bem. Mas, cara, as pessoas acabam sendo um pouco de si, né? Começam a beber, e aí começam a relaxar, e aí a máscara já não está mais no rosto, porque o cara está bebendo, é justificativo, o cara tá tomando uma e não vai ficar botando e tirando a máscara, que deveria ser, o ideal seria esse, botar e tirar, mas o cara acaba que, enfim, vai ficando mais altinho, mais alegre, e, cara, as pessoas vão esquecendo que estão no momento, cara, né, delicadíssimo, e aí o que acontece? Acabam aglomerando, acaba ficando todo mundo sem máscara. Eu, inclusive, teve um show, enfim, a gente fiz alguns shows, né, com esse esquema menor, mas as pessoas no final todas meio que aglomeradas, aquela foto final, né, que a banda faz e tal, a banda toda de máscara, enfim, a gente tomando o maior cuidado, e a plateia ninguém de máscara. Aí você posta na rede social, pô, beleza, cara, né, pô, vamos mostrar que, pô, tá rolando show, que a gente tá conseguindo, né, manter vivo, né, se manter vivo. E aí, logicamente, sempre entra alguém para chutar o balde e falar, cara, pô, eu até gostava muito da banda de vocês, mas, cara, com essa aglomeração. E assim, cara, fica muito. É engraçado, porque fica uma sensação de que nós somos os vilões da parada. O músico, o cara que tá ali, né, fazendo um trabalho, que é um trabalho, né? Enfim, a pessoa acha que o cara tá ali, bicho, é trabalho, cara. Agora, se as pessoas realmente elas tivessem um bom senso e fazer daquela da forma correta que deveria ser, com distanciamento, cada um na sua mesa, enfim, eu acho, todo mundo de máscara, eu acho que daria para ficar um tempo ali ainda driblando, né, o vírus até, enfim, as vacinas que vão vir aí também, que eu acho que não vai ser uma vacina que vai resolver. Mas esse assunto também acaba entrando na política. Eu detesto política e político. Então, cara, esse assunto eu vou parar por agora já. Mas, cara, estou sobrevivendo como vários músicos, mas estou vendo que a categoria, cara, tá bem complicada, né? A situação tá apertada, cara. Tá apertada porque tem muita gente que dependia dos shows no final de semana, cara. Eu, assim, até me sinto um pouco, né, assim, privilegiado, cara, porque pô, eu faço muita coisa em casa, né? Eu produzo, enfim, eu trabalho em outro ramo que não é só fazer um show ao vivo. Mas assim mesmo, cara, tá bem complicado mesmo, assim. Acho que ia começar a melhorar, mas agora acho que confundiu tudo e veio a eleição também. E acho que as pessoas que tinham que ter ficado dentro de casa acabaram tendo que sair para votar, né, para cumprir o seu dever cívico, né? Mas, cara, eu acho que deu errado. Como todo mundo já sabia, né? Todo mundo já tinha falado, ó, quando passar a eleição vai aparecer, os casos vão triplicar. Tá aí, né? Pois é. Meu estado aqui, que é Minas Gerais, já está no vermelho. O pessoal tá achando que é o seguinte, que chegou 2021, o vírus tem data de validade.
Passou o mundo, acabou. O povo tá pensando Cara, que é isso, né? cara, a real, assim, no meu pensamento, não sou dono da verdade nem nada, mas assim, o que eu penso, cara, é que vai demorar um tempo, mesmo com vacina, a gente vai demorar, aí, Verdade. sei lá, talvez uns 2, 3 anos, porque essa vacina, essa receita desse bolo aí, cara, é uma receita nova, né? Vai que ele começa, né, a não dar muito certo, enfim, o bolo vai ter que se aprimorar, e aí eu acho que, cara, isso vai demorar um tempo. E acho que vai ficar também nessa onda do fecha e abre, porque é muito bom, né, também, né? Assim, para quem pode ficar em casa, é o que eu falo, cara, é maravilhoso. Se eu tivesse o meu trabalho todo em home office, eu com o meu salário todo em dia, com todos os meus, as minhas, o meu plano de saúde, tudo rolando, cara, eu ia estar a favor de ficar em casa, fique em casa mesmo. E compreendo que as pessoas que têm essa possibilidade, que elas queiram que a pessoa fique em casa, mas, cara, não dá para ficar em casa. Assim, nós somos músicos, né? Eu vivo de música há mais de 42 anos, enfim, é uma história longa. E, cara, eu sempre vivi de música, nunca fiz outra coisa. Eu acho que, cara, a gente tem que tentar fazer com que a gente funcione da forma menor. Então, assim, é 50% do público que tem que estar na casa de show? É 50%, cara. Ah, pra tocar é meio esquisito. Eu vou falar, achei esquisito. Parece estar com a casa vazia. Mas, cara, é um novo. Não vou falar novo normal, que eu odeio essa palavra, mas é uma novidade, vamos dizer assim. A novidade é essa, a gente vai ter que fazer no menor tamanho, as coisas menores, os cachês também vão ser menores, é lógico. Não dá para o cara que de repente pô, tinha cadeira com 1.000 pessoas que ele botava na noite, e de repente vai ter que botar, sei lá, 200 e pagar um cachê, ele não consegue, a conta não fecha. Tem todo o pessoal que trabalha na casa, né? Enfim, os garçons, copa, tudo mais. Então, cara, é uma adequação que a gente tem que fazer. Só que, cara, a galera realmente, cara, delirou legal, esse negócio de todo mundo sair. Aí bebe, aí o cara que tá bebendo acha que pode ficar sem máscara porque tá bebendo. O cara que fuma um cigarro também acha que pode ficar sem máscara porque tá fumando cigarro. Mas, cara, quando você tá Pois é. junto com outro. Cara, é uma matemática que não vai fechar nunca, cara. Então, assim, acho que a gente vai ficar nesse negócio aí. E vai ficar. As pessoas vão ficar em atrito, né? Que também é horrível, porque, assim, eu quero fazer meu trabalho. A pessoa que está, de repente, me criticando porque eu estou fazendo talvez um show e está aglomerando, porque as pessoas se aglomeram, e não é culpa do músico. O músico toca música, cara. O músico não aglomera ninguém, não, cara. Entendeu? O músico, a gente faz música. Agora, essas pessoas saem de si por qualquer tipo de elemento, né? Por acaso álcool, por exemplo, né? Cara, essa culpa já enfim, não existe culpa na verdade, mas, cara, a gente não é o menor fator do problema, acho que é o músico, cara. O músico tem que trabalhar. Então vamos respeitar. Sim. Acho que é isso. A gente respeita. Eu faço show de máscara direto. Eu levo 10 máscaras comigo. Durante o show eu vou trocando, porque ela vai molhando. A gente sabe que perde, né? Enfim, segundo alguns relatos, porque tem gente que acha que máscara não adianta nada, mas eu acho que adianta. Eu, sinceramente, sou a favor da máscara, sim. E acho que todo mundo tem que usar, sim. Não adianta ficar com esse papinho, não, agora cara, então dá um gole na cerveja, bota a máscara no lugar. Não é cerveja. Cara, enfim, acho que dá para se adaptar. Ah, não dá para ir para frente do palco, para ficar pertinho do artista, do músico. Pô, fica atrás mesmo, cara, assistir de longe. E assim, até porque vai ter menos gente, você vai ter mais possibilidade até de você assistir melhor o show e curtir o som. Mas acho que, cara, é momentâneo. Mas se a gente não fizer alguma coisa nesse momento agora de organizar para que se possa tocar, as pessoas possam se divertir, né? E como você disse aí, quem saiu de vilão nessa história foram o pessoal da música, né? Tem muito artista que tá com dificuldade financeira. Ângela Rorô, Arnaldo Batista dos Mutantes. Pô, Mas cara, a galera inúmeros. precisa trabalhar, né? Cara, Mas vamos ver o que isso inúmeros. aí. Inúmeros, na Oi? verdade, inúmeros Pois é. artistas, músicos, né? O pessoal também, a gente não Sim. pode esquecer que é o pessoal da Shiva, que chama, né? O Rouge, o Contra-Regra, né? Enfim, Sim. o técnico de som, né, bicho? O técnico de luz. Cara, é uma cadeia grande que envolve. Porque o cara fala, tem o show só. Não, cara, o show é muito. O motorista que vai levar você na van, no caso, enfim, do transporte. Cara, inúmeras pessoas e famílias que dependem disso. Lógico, que eu acho que a aglomeração, botar 2.000 pessoas todas juntas para cantar todo mundo sem máscara, eu acho que, cara, isso é loucura mesmo. Mas, cara, fazer numa versão menor, de uma forma que as pessoas se conscientizem realmente, cara, que elas estão ali. Porque, assim, eu vou te falar, logo no início, eu dei uma sacada no tal do drive-in. Até fiz um show em drive-in. É a coisa mais engraçada do planeta, porque, cara, você acaba uma música, você recebe um buzinaço, né? É tipo, parece que você tá atrapalhando a galera. Você tá precisando sair da frente pra galera passar, né?
E aí, no dia que a gente fez, foi até engraçado, cara, porque esse trabalho, eu vou até falar, esse trabalho que eu faço, de uma banda chamada Capital Elétrico, que a gente montou tem 2 anos, e na verdade é uma banda que a gente já tinha montado em 2004. A gente tinha uma banda junto, né, em Petrópolis, que chamava Risco, e aí o Léo, que é o cantor dessa minha banda, é muito amigo do Dinho, são amigos de, enfim, de infância. E o Dinho, cara, resolveu fazer um show com a nossa banda lá em Petrópolis, e é o dia que ficou famoso como o dia que Petrópolis parou, porque a gente fez um show, cara, assim, era um show num lugar que cabiam, sei lá, 300 pessoas, que estava começando a inaugurar, o palco era um praticávelzinho baixinho, pô, com o Dinho, né, a gente fazendo show, tocando todas as músicas do Capital. Na verdade, ele mandou o show do Capital, o setlist, a gente tirou o setlist todo igualzinho, bonitinho, arrumamos um show bonitinho, e fomos fazer. Só que, cara, lá de fora deviam ter 1.000 pessoas, cara. Fecharam a rodovia, que tinha enfim, na frente tinha um posto de gasolina desses grandões, né, com conveniência. Cara, mesmo lotado, foi uma loucura. Mas, enfim, isso aí foi em 2004 e agora, há 2 anos atrás, eu tive a ideia, fazendo show numa casa de show que tem aqui no Rio, que chama Rota 65. Ela mudou de lugar, agora está na freguesia, mas ela era em Olaria. Eu fui fazer um show com uma banda que eu fiz parte, Rolando Stones, e aí no dia que a gente fez foi uma quinta-feira, e, cara, a casa era uma casa de 1.000 pessoas, mais ou menos, e foi meia bomba, não foi um showzaço de público, entendeu? E aí, conversando com o contratante, o dono da casa, eu falei, pô, cara, e aí, como é que é? Ele falou, cara, aqui tem uma banda, aqui o que eu tenho visto aqui na casa de dar muito certo são os tributos da música brasileira. E eu falei, pô, é mesmo rock? Ele falou, é. Aí, cara, na mesma hora me veio a ideia, falei, cara, vou voltar aquela galera, vamos incrementar o show, botar outras coisas também para, enfim, mudar. Aí inventei o nome Capital Elétrico, que é uma mistura de Capital Inicial com Aborto Elétrico. A gente não faz cover, a gente faz versões, porque todo mundo acha, vai ser cover. Apesar do Léo ter uma voz muito parecida com a do Dinho, caramba, assim, é quase irmão realmente do cara, assim, os caras são muito parecidos. E a gente começou a fazer esses shows com essa banda, cara, e começou a dar muito certo, cara. E aí, cara, a gente foi fazer, voltando à história do drive-in, a gente foi fazer um show de tocar na Rua na Chuva, na Fazenda, uma música que é do Wildon, que é uma versão que o Kijabira gravou em 96, que eu participei da produção, eu toquei também. E aí a gente toca essa música no show do Capital Elétrico, a gente faz um tributo, né? Também bota a música do Kid. Do Kid não, do Wildon, com o Kid tocando uma versão mais conhecida como Kid Abelha do que o próprio Wildon, né? E aí, cara, pô, na hora de botar, eu falei pro cantor, pro Léo, Léo, quando chegar na hora, joga as suas mãos para o céu, que todo mundo vai e joga, né? Fica a coisa bonita, o público amarradão, participando. Eu falei, cara, não vai ter público, pô, irmão, pede para ligar o limpador de para-brisa. Cara, aí, irmão, foi engraçado, paga com o limpador. Cara, foi muito bom. Mas, enfim, cara, eu acho assim, o que eu quero dizer com isso? O drive-in, ali a galera tava super, cara, ainda muito grilada. Então as pessoas estavam dando seus carros, assim, era uma responsabilidade das pessoas para poder assistir, né, o show, que era muito legal, cara, que você via realmente o cuidado. Só que acho que as pessoas foram ficando de saco cheio, né, cara? Enfim, foi muito massacrante, né? Tanto a própria Covid, como também os meios de comunicação, né? Massacrando com terror, com medo, enfim, aquela coisa que a gente já sabe. E eu acho que, cara, depois que eles começaram a se liberar demais. Então, acho que a gente tem que dar um passinho para trás, de novo, né? Tipo, pô, vamos dar um passinho para trás, vamos organizar. Agora, cara, sair fechando tudo, fazendo blackout, cara, não vai resolver absolutamente nada. Isso aí, cara, é sabido. Então, assim, cara, eu espero poder continuar fazendo shows. Eu já sei que Niterói, vários amigos meus, enfim, estavam com shows marcados pro Réveillon, agora pro final de ano. Cara, Niterói acabou com tudo, cara. Então não vai ter nada. Agora, vamos lá. Essa galera de Niterói, não os músicos, mas falando mais a galera que, né, que tá proibida de passar o Réveillon, elas vão ficar em Niterói, cara. Elas vão sair pro Rio, elas vão sair para cidades do lado, cara. Não vão ficar... Então não vai ter nada. Então, bicho... Então, assim, vai aglomerar do mesmo jeito, talvez seja até pior, porque as pessoas vão ficar se deslocando. Cara, é muito louco, porque, cara, o que deveria ter desde o início, cara, era uma junção de todo mundo junto. Mas como tinha eleição e tudo mais, cara, não ficou nada junto, esse negócio de direita, esquerda, bicho, enfim, cara, o negócio ficou de um jeito que não vai ter mais como resolver a curto prazo, cara. Eu acho que vai demorar mesmo. Eu espero que não cancele os shows do Rio, porque eu tenho bastante coisa, que é bastante coisa. Para quem não tinha nada, você ter 4 eventos, cara, para mim é grande coisa, entendeu? Eu tenho 2 shows no Réveillon que eu tô torcendo para ter, cara. Continuam marcados ainda, mas, cara, numa loucura dessa qualquer, vem alguém e decreta que realmente não vai ter nada também no Rio, e aí, cara, vai cair tudo. Ou seja, mais uma vez, prejudicando toda essa máquina que é a música, que é a arte, né?
que é por shows, né? O teatro e tudo mais. Enfim, cara, eu acho que vai ser massacrante demais, cara, porque tá difícil, cara. Tá difícil de fazer do jeito que a gente tá tentando fazer. E ainda vem por uma pancada dessa aí, cara, vai ser complicado para toda a classe, toda a classe. Falando aí como você começou a descobrir a música, o que você ouvia, como você começou a tocar, explica pra gente aí. Cara, assim, a minha história na música é engraçada, porque eu sou tido como hoje, talvez um batista de rock, pop rock, enfim, seja a denominação. Mas quando eu comecei a tocar bateria, cara, o meu lance era música brasileira. Assim, o meu primeiro contato com ritmos assim, de música que eu me lembro realmente de pegar e tentar tirar, foi Quinteto Violado, né? Que, bicho, é música totalmente, vamos dizer, nordestina, né? Com pitadas de baião, de forró, enfim, era uma coisa super bacana que meu primo, que na verdade foi o cara que me incentivou na música, porque eu perdi meus pais, eu tinha 6 anos de idade, né? Meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha. Eu estava nesse acidente, foi um acidente de carro, tava eu, minha irmã e outra irmã que sobreviveu, a Fernanda, e enfim. E aí quem me criou foi minha tia, irmã do meu pai. E ela não tinha marido e tudo mais. Então esse meu primo, que era mais velho que eu, 5 anos, cara, quando ele vinha pro Rio, ele era o cara que eu, meu irmão, faz, esse cara é quase meu pai, né? E aí eu me lembro que ele começou a tocar até aula de flauta doce. E aí eu acho que, cara, eu devia ter uns 8 anos de idade, cara, cismei que eu queria tocar flauta doce porque ele tocava flauta doce, né? Nem sei se eu gostava do som do instrumento. Enfim, hoje em dia eu acho um saco, mas então naquela época pode ser que eu até achasse razoável. Mas aí rolou essa história com 9 anos. Minha tia me enrolou, né, essa coisa de botar em aula e tal. E aí com 9 anos eu pedi pra minha tia que eu queria entrar numa aula, mas dessa vez era de violão, porque o meu primo já estava tocando violão e flauta, mas o violão estava mais assim, antenado com o lance da viola. E aí eu cismei que ele estava de violão. Só que na escola que eu estudava, que é o São Vicente de Paulo, no Cosme Velho aqui no Rio de Janeiro, uma escola de padres. Lá, cara, existia uma coisa chamada aula de música. Aula de música, cara, é aquela coisa que todo mundo sonha que um dia vai ter aqui, já existiu, né? Existiu e era muito legal, porque na verdade, quando você fala aula de música, fala, como é que é aula de música? Cara, era uma aula de musicalização, vamos dizer assim. Então tinha coquinho para você tocar coquinho, tinha triângulo, tinha um bongorzinho, tinha um shakerzinho, um guizo, enfim, tinha instrumentos percussivos. E nessa aula que eu tinha lá no São Vicente, cara, tinha uma bateria que ficava meio desmontada, porque eu acho que era pra galera mais velha que podia utilizar, até porque eu era muito garotinho mesmo, né, cara? Eu acho que na cidade ninguém liberava uma bateria para um moleque. Mas eu sempre ficava namorando aquilo lá. Só de deixar esse ponto, porque eu já me amarrava no negócio do tambor. Mas fui ter aula de violão. Quando eu cheguei na escola de música lá em Copacabana para ter aula, a minha tia me levando para, né, fazer aquela coisa da ficha, preenchendo e tudo mais, cara, eu vi um som de batera. Alguém tocando bateria, eu, porra, cara, me atinou, eu falei, meio que fui dar uma olhadinha, entrei na sala lá, meio abri a porta assim, tinha um cara tocando bateria com um senhor, né, que era o professor, tocando violão. E achei aquilo máximo, cara. Falei, pô, que maneiro, cara. E aí voltei pra minha tia, que tava fazendo a ficha pra aula de violão, e falei, não, ó, quero aula de bateria. Aí eu lembro até hoje que a minha tia perguntando pra secretária, enfim, quem tava atendendo ela, perguntando, vem cá, se ele quiser trocar de instrumento, pode trocar, se ele tem que pagar. Ah, não, tudo bem, pode trocar sim. E aí comecei minhas aulas com o professor Orlando. O professor Orlando era um cara que tocava mais violão que bateria, mas ele era muito musical. Então, assim, ele me passou, as primeiras coisas que eu aprendi foi tocar bossa nova. Aprendi a tocar wave, tocar Garota de Ipanema, enfim, coisas, né, desse setor, né, mais brasileiro. E aí, cara, com o tempo, né, com esse meu primo também estudando e tudo mais, tendo aula com o seu Orlando, eu já tava meio assim, meio abusadinho, né? Eu ficava tirando música de disco, né? Eu tirei um solo de Iron Butterfly, que era uma banda chamada Em H da Vida, no meio da música, que tinha um solo que era e eu tirei esse solo e levei pra aula, né? E o seu Orlando meio que se enrolava, porque pô, era rock and roll e não tinha, enfim, logicamente eu não sabia nem o que era aquilo, né? E aí, cara, aconteceu uma coisa interessante. Meu primo um dia apareceu com uma revista gringa, acho que era uma Modern Drum, não sei qual era a revista, cara. É uma revista muito. Isso é 70, deixa eu ver, 65, cara, 75 mais ou menos o ano. E aí essa revista tinha uma partitura de bateria, cara. Tinha lá uma transcrição de batera. E aí eu peguei essa transcrição e levei, tinha xerox e levei pro seu Orlando. Eu falei, seu Orlando, como é que é isso aqui? Pô,
queria de repente estudar essa parte de teoria, nessa parte, eu não sabia explicar o que que era. Aí ele me enrolou pra caramba, falou, não, cara, isso aqui é um outro estágio, quando você chegar lá, blá, blá, blá. Aí ele me deu uma enrolada, que aí eu comecei a achar que a aula não estava mais andando muito pra frente, assim. Parecia que eu levava mais informação para ele do que ele para mim. E aí, cara, eu saí da aula e fui para a ProArte, escola de música. E aí na escola de música, realmente, cara, aí começou aí a minha cabeça musical abriu de uma forma, assim, sem tamanho, não dá para nem contar. Eu fui ter aula com o Joca Moraes, que é o baterista de quase todos os bateristas aqui do Rio de Janeiro. Aí Guto Goff, André Tandeta, enfim, o cara foi professor de uma geração de bateras, assim, fabulosos. E aí lá eu comecei a lecionar no lugar dele, porque tocava, depois eu tocava com a Zizi Posse, a cantora, e ele tinha uns shows que na quinta e sexta tinha que viajar, e ele ficava sem poder dar aula. E aí sempre fica aquela coisa dos alunos, né, cara, ficar, pô, né, demorando para repor a aula. E aí ele achou uma boa, sugeriu na escola de eu ser o sub dele, né? Quando ele não pudesse fazer, eu, né, fazia a aula no lugar dele. E aí foi ótimo, cara, porque foi nesse momento que eu realmente, cara, eu tive que cair dentro do estudo, porque tinha, pô, eu tinha, nessa idade, nessa época eu tava com 14 anos, 15 anos, 14 para 15 anos. E aí, cara, eu me lembro que, cara, eu estudava muito para poder chegar na aula, pô, de repente ver um cara mais velho lá, pô, e tinha uns alunos mais velhos. E eles ficaram amarradões também, esses bateras também, eles adoravam porque tinha um moleque dando aula que eu tava super assim, antenado com o lance do estudo, né? Da leitura, da técnica. Então foi uma coisa que realmente para mim foi muito importante, essa parte de dar aulas, né? Porque a aula é o que eu falo, a aula não é o cara tocar muito, ser um virtuoso do instrumento. A aula é didática, cara, é como você passa, o jeito que você fala, enfim, N coisinhas que fazem a diferença do professor para o cara que é músico, que toca em show, que toca em banda, enfim. É bem diferente, cara. Eu sempre falo isso, que a gente fala, não, mas aquele bater ele dá aula, mas, cara, pô, ele não toca muita coisa. Não, o cara pode não tocar, mas ele pode ter uma didática, uma forma de passar isso pro aluno que, cara, dá de 1000 a 0 no cara que vai chegar lá e vai, né, sair, pô, exuberando e o cara não vai entender nada. Então, cara... E aí, enfim, meu começo na música foi por causa desse meu primo mesmo, cara. Esse meu primo foi o cara que foi o pontapé. Fala o nome de 5 bateristas que você gosta. Mais te influenciaram. Mas 5 tem que ser brazuca ou pode ser misturado? Qualquer um, misturado mesmo. Vamos lá, cara. Paulinho Braga. Paulinho Braga é um baterista de MPB, tocou com Elis Regina, com N artistas, né, da MPB. O Paulinho Braga, assim, tô lembrando dele porque, cara, eu vi muitos shows. Eu vi muitos shows, assim, nos anos 80 ali. Mesmo ali, logicamente, eu depois enveredei mais pro pop, né? Mas ali eu gostava muito de música brasileira. Então, esses caras... Robertinho Silva, né? Que eu tive, inclusive, o prazer de tê-lo junto, tocarmos juntos no mesmo palco. Teve um show do Jorge Israel, o saxofonista do Kid de Abelha. Ele tem um trabalho que eu participo hoje em dia, né? Chamado Baile do Jorge. E a gente fez um Blue Note aqui no Rio, quando existia a casa, né? Ali na Lagoa, que a casa depois fechou. E legal que ela ia reabrir agora quando veio a pandemia. Que beleza, né? Aí na hora que ia, e aí íamos ter um lugar novo, um lugar, né, bacana, enfim. E aí lá no show, o Jorge convidou o Robertinho. Pô, cara, aí foi um negócio espetacular. Realmente, assim, altíssimo nível. Cara, um batera que eu acho muito, muito musical, assim, que, cara, eu acho que ele é esquecido pela galera, eu sempre falo dele, é o Haroldo Ferretti, do Skank. Né? Cara, é um baterista, cara, assim, desculpa, eu ouço a bateria, eu sei que, assim, são baterias que eu gosto, assim, quando você pega um cara, lógico, tem os baterias de estúdio, né, que tem uma sonoridade que modifica de acordo com, né, com o que vai gravar, com o estilo, o artista, enfim. E tem aquele cara que é de banda, que tem um som que você faz, esse cara, João Baroni, meu amigo João. O João também, cara, meu irmão, tu ouve, tu fala, é o João Baroni, cara. Entendeu? Charles Galvão, bicho também, cara, meu irmão, bicho na boa. Cara, o som de bateria do cara, você sabe que é o cara. Então, eu acho interessante isso. Cara, tem muito batera bom, cara. Eu já falei 5 aqui só do Brasil, né? Mas, cara, eu vou falar dos brasileiros mesmo hoje. Pô, Carlos Bala. Cara, eu tenho aqui um grande amigo, que esse é especialista mais na parte de, vamos dizer assim, parte de eletrônicas, né? Que é o André Polvo, ele é baterista da Preta Gil. Ele usa muito octapad, ele usa uma coisa mais eletrônica, mas, cara, que faz soar como batera, que é um negócio impressionante. Cara, são esses bateras assim que hoje em dia eu fico
que eu gosto de ouvir até hoje, né? Enfim, que eu curto muito. Vai ter aqueles baterias que eu vou falar Steve Guedes, né? Enfim, vou falar Jeff Porcaro, vou falar Steve Smith, cara, vai ter muito batera gringo também, então eu acho que, cara, tá bom, né? John Bonham, não vou falar de John Bonham, mas vai dar um tiro. Pô, não vai falar de John Bonham? Pô, vamos lá. Charlie Watts também, né, bicho? Pô, aí não dá, né, cara? Ringo Starr, pô, aí é muita gente, cara. Lá até aqui na live o carinha do Rush, que faleceu recentemente, eu esqueci o nome dele. Ian Pace? Ian Pace? Ian Pace não, o... Porra, bicho, caramba. Agora... O pessoal relembra aí, nos comentários aí. A gente esqueceu que passou rápido. André Polvo, não, porque eu tava com a cabeça em outro lugar, mas espera aí, cara. É o Newport. Isso, esse mesmo. Olha lá, o André Polvo entrando aqui. Falei mal dele e já vem falar que é meu fã. Pô, só porque eu falei mal dele. Andrezinho é mestre, cara. Esse é mestre da coisa eletrônica. Esse cara aí não tem pra ninguém, não, meu irmão. É o eletrônico que é humano. Porque eu sempre falo isso, às vezes o cara fala, não, uma coisa eletrônica, esse cara, mas, cara, tem coisa eletrônica que você pode tocar com sentimento e fazer com que funcione de uma forma harmônica para a música, entendeu? Porque quando você fala eletrônica, todo mundo já imagina aquela coisa alemã, né? Tudo muito matematicamente preciso. E o Andrezinho dá vida a isso. É um cara que eu sou muito fã também. Ele é meu fã, eu sou fã dele. Olha lá, já entraram com o Newport ali, já resolvendo aqui. Lunas Júnior, um abraço aí, Lunas. Lunas é gente boa. Ô, Cadu, quando você juntou uma galera aí pra fazer um som, como foi sua primeira banda? Cara, assim, a primeira banda, assim, vamos lá, que aí eu acho que foi uma dedicação maior mesmo, foi o Front, que é a banda, né, que você, inclusive, já entrevistou. Você já entrevistou o Rodrigo também, já? O Rodrigo Santos, você já entrevistou? O Ricardinho? O Rodrigo eu fiz um convite, mas não rolou. O Rodrigo tá muito popstar, não vai dar pra ele fazer, cara. O Rodrigo tá agora, pô, é Call the Police, o cara só toca com música só com gringo, bicho. Mas tem o Nani fez, né? O Nani e o Ricardinho fizeram, não fizeram? O Ricardinho também? Ricardo Palmeira ainda não consegui entrar em contato com ele, mas eu quero muito fazer uma live com ele ainda. Pô, Ricardinho, ó, vou fazer aqui um apelo, pô, você vai ter que fazer, pelo amor de Deus, cara. Rodrigo Santos também, cara, por favor, cara. Sei que você é muito ocupado. Vou fazer uma live. Mas tem que fazer live com o Patrick, cara. Mas assim, o Front foi a primeira banda assim, mas na verdade, cara, essa formação que eu falei aqui já é uma formação à frente. A primeira formação do Front mesmo fui eu, Ricardo Palmeira, que é o irmão do Dé Palmeira, que foi baixista do Barão Vermelho, né, da primeira formação, da formação original. Tinha o Bruno Araújo, baixista, tocou na Legião Urbana por um bom tempo, tocou no Lobão também. Baixista meu irmão também, esse aí também é casca grossa. E tinha um cantor chamado Beto. E tinha também o Yuri Palmeira, que é outro irmão do Ricardo Palmeira e do Dé. Que na família Palmeira, cara, é só cascudo. O Yuri é tecladista, ele é produtor da Rede Globo, né, diretor musical. O Ricardo Palmeira também, diretor musical, toca com o Léo Jaime, da banda do Léo Jaime também, né, enfim. Tocou com Cazuza, né, bicho. Ele tocou com muitos Miquinhos. Cara, assim, os Miquinhos eu também toquei. Na verdade, eu toquei nos Miquinhos antes dele. Porque, assim dessa nossa galera, a primeira que foi chamada fui eu. E quem tocava baixo na época era o Binho Sá. E, cara, quando eu entrei foi meu primeiro trabalho profissional, vamos dizer assim. Eu já tinha o Front. Na verdade, o Front eu fui depois. A gente foi meio que tomando conta do mercado, porque a gente começou a comprar uma maior galera, cara. Entendeu? Eu tinha uma banda chamada Cinema 2, que era com o Fábio Fonseca, com o Bruno Araújo, que era o baixista do Front também, da primeira formação, e o Torquato Mariano, que é o guitarrista, que hoje em dia é diretor da Rede Globo, lá do The Voice Brasil, enfim. Aliás, um abraço para você, um abração, Torquatão. E, cara, existe essa banda... Esses dias, elogiou o Cooper, o cara gente boa. E o Fábio Fonseca, que era o cantor e, vamos dizer assim, o dono do projeto, né? E o Cinema 2, cara, teve um grande sucesso chamado Não Me Iluda, que é uma música, cara, que também teve a participação do... Ai, meu Deus do céu, cabeça de bagre aqui. Do Nico Rezende, que foi produtor da faixa, inclusive, essa Não Me Iluda. E essa música, cara, fez muito sucesso na época. Mas eu tocava no Front também e tocava com o João Penca.
E o João Penca, na verdade, foi meio que assim, o primeiro trabalho mais profissional que eu tive. E como, de repente, a banda foi mudando os integrantes, e acabou vindo o Ricardinho e o Rodrigo Santos para tocar também com o João Penca, a gente virou meio que o Front virou uma banda que tinha 2 trabalhos, né? E depois, com o tempo, o Léo Jaime, que tinha uma banda chamada Os Melhores, a banda dele acabou saindo, parando de fazer show com ele, porque eles resolveram fazer carreira solo, tinha lançado uma música na época lá com o Mariozinho Rocha na Globo, e tava estouradaço, os caras resolveram fazer carreira solo, e aí o Léo Jaime já conheceu o Front, viu nossos shows, que ele tinha uma performance realmente assim, nossa performance é uma performance diferenciada da galera naquela época, cara. Assim, a gente tinha um negócio que o show tinha um atrativo musical, mas também muito visual. E aí, cara, aconteceu que o Léo convidou a gente para tocar na banda dele, né? Enfim, fazer parte. E aí veio o Nani Dias também, né? Que fazia parte do Front. Aí o Front foi a banda base pro Léo Jaime, junto com o Glauton Campelo, meu amigo já falecido, enfim, grande perda da música, que é um tecladista que tocava, assim, é um dos caras mais fantásticos de harmonia, de improvisação, tocou anos com Djavan, entendeu? Assim, com João Boas, que é um cara, era muito, muito casca grossa, e lá no início fez muito assim, do pop rock com a gente, lá com o Léo. E tinha o Chico Sá, que era um saxofonista que tocava sax e tocava teclado também. E essa banda era muito legal, cara. E, pô, o primeiro trabalho realmente profissional para mim foi o João Penca. O Front já existia, e o Front foi meio que mudando os integrantes até chegar na formação que teve o Rodrigo, que a gente acabou, no final, quando terminou a banda, era um quarteto. Era eu, o Rodrigo Santos, o Nani Dias e o Ricardo Palmeira. Ontem eu fiz uma live com o Nani, ele me disse um trabalho que ele mandou queimar tudo. Que ele disse que não gostou muito. O quê? Me disse se eu tô errado, assim, me corrija se eu estiver errado, se não foi com o Front, que é o Dodói. Cara, o Dodói foi com o Front, mas assim, acontece o seguinte, o Dodói é um caso hilário, porque nessa época, o Front, quando a gente foi tocar com o Léo, a CBS meio que sugeriu, a gravadora sugeriu que a gente tocasse com o Léo também, porque a gente já tinha gravado uma música num Pau de Sebo. Pau de Sebo é um disco que tem vários artistas tentando, né, o sucesso, colocando uma, às vezes, dependendo do Pau de Sebo, às vezes tinha até 2 músicas por banda. Mas esse se chamava Os Intocáveis, que foi produzido pelo João Augusto, da DEC, hoje em dia, né? O João Augusto era um produtor musical, como é até hoje, mas enfim, naquela época ele trabalhava para a CBS, fazia várias coisas. E ele tinha esse projeto de fazer esses discos intocáveis, e convidou a gente. E o Front, nessa época, a gente estava meio devagarzinho, sacou? A gente estava meio, pô, né, meio achando que pô, bicho, não ia mais rolar, porque a gente estava acompanhando o Léo também. E o Dodói, cara, o cara resolveu que a gente ia gravar essa música. Vamos gravar o Dodói nesse Pau de Sebo. Até um Pau de Sebo que tinha o Descendo no Rio Nilo, do Capital Inicial, foi a primeira música também do Capital. Tinha uma banda chamada UPI, que também estava também tentando lá, enfim. E o Eletrodomésticos, que foi uma banda que eu gravei também. O Eletrodomésticos tinha um grande sucesso chamado Choveu no Meu Chip. E aí, na época, eu gravei bateria. O Bruno Araújo, que era baixista também do Front, também gravou. A gente fez baixo e bateria também. Nessa época, a gente fazia muita coisa junto, eu e ele. A gente era uma dupla requisitada. E aí, cara, quando a gente gravou o Dodói, que foi escolhida, a gente fazia muito playback. A gente estava tentando fazer o Chacrinha, o programa do Chacrinha. E para fazer o programa do Chacrinha naquela época, tinha um esquema que você tinha que fazer 10 playbacks, que na verdade eram 10 shows, vamos dizer assim. Playback, cara, você ia para um ginásio, lá para um lugar de show, só que em vez de você tocar, você fazia um playback, você fingia lá fazer uma dublagem com a tua música, e as pessoas lá assistiam esse show, que enfim, era chamado playback. E aí o artista nessa época ganhava muito dinheiro, cara, porque o artista podia sair de casa e fazer até o Jorge Al conta que, pô, irmão, o cara voltava pra casa, tipo, pô, tio Patinhas, cara, vinha com um saco de dinheiro, porque era, logicamente, lugares, né, com gente menos dinheiro, né, um negócio mais barato, mais popular, então as pessoas pagavam em dinheiro, então, cara, era toda a arrecadação em dinheiro, e quando o artista saía do lugar, o contratante dava lá um saco pro cara, né, saco do tio Patinhas. E, cara, a gente começou a fazer a opção de playback para fazer o Chacrinha. Eu não me lembro quantos eram, para fazer 10 para fazer um Chacrinha. E, cara, o Chacrinha, infelizmente, antes de a gente completar os nossos playbacks, o Chacrinha veio a falecer. Então a gente nunca fez o Chacrinha. Na verdade, eu nunca fiz o Chacrinha, apesar de ter músicas que eu estava tocando na canção que estava o artista tocando, mas eu não estava no palco. Como Cinema 2,
porque o CD Cinema 2 também estava com essa música estourada e eles começaram a fazer chacrinha direto, aí já não era eu, mas a música estava lá tocando, né? Enfim, tinha o João Penca também, algumas músicas, o João Penca tocava no chacrinha também, eu também não tava, mas era meu sonho tocar no chacrinha. Então, uma das coisas que eu não fiz na minha vida foi tocar no chacrinha. Mas o front, essa história do playback, eu vou contar duas historinhas pra gente dar uma risada. Primeira, cara, que é o seguinte, como a banda tinha outras bandas do mesmo pau de sebo que estavam batalhando lá o sucesso, a gente teve uma empresária que pegou essas bandas e levava para fazer os playbacks lá pro Chacrinha, pro Leleco Barbosa, que é o filho dele. E aí que a gente foi lá fazer uma vez enfim, num ginásio, lá numa quadra de samba, não sei qual foi o lugar, lá dentro do subúrbio, que aí, cara, era para botar o vinil para tocar, porque tinha alguns lugares que você ia, dava pra você botar uma fita cassete para tocar, que era mais garantido, né? E ninguém botou lá o vinil. Aí essa banda que entrou primeiro para tocar, nesse palco, que o palco era todo meio molenga, meio caindo, os caras entraram, cara, e eles estavam dançando, né? Tinha essa coisa, né? Você vai fazer playback, você vai fazer playback todo parado, você vai fazer um mise-en-scène. E aí o disco pulou a agulha. Ela saiu do primeiro refrão da música que os caras estavam tocando, foi pro final. Então, cara, os caras ficaram no palco, sei lá, bicho. Cara, na boa, sei lá, 1 minuto no palco. E aí ninguém, valeu, aí mandou os caras embora. Aí a gente subiu, eu falei, olha só, galera, vamos subir pra tocar, cara, é tudo meio, vai fazer o mise-en-scène, mas, cara, sem muita pressão, sem pular muito pra não pular. E essa foi uma das histórias. A outra história que é engraçada, que a gente foi tocar também num playback desses aí, que a gente chegou num lugar, cara, na boa, abriu uma porta, assim, uma varandinha que a gente entrou, foi, pô, abriu a porta assim, cara, tinha uma multidão, um mar de gente, um mar de gente. E aí, cara, a gente foi tocar nossa música que era Dodói. Então o refrão maravilhoso da música, Você Me Deixou Dodói. Só que o público, como o som nesse lugar era, pô, um lugar super, bicho, assim, precário mesmo, cara, as pessoas estavam assim, quase na tua altura. Você tinha um degrauzinho para o pessoal ver que era um artista, né, que estava lá. Cara, as pessoas começaram a cantar errado, começaram a cantar Você Me Deixou Tão Só. Meu irmão, eu ria pra caralho, não, e deixava o refrão, todas as meninas cantando. Cara, eu falava assim, quando saiu do playback, eu falei, pô, antes nós tivéssemos gravado com essa letra, que essa aí ia bombar, cara. Agora dói. Mas foi isso, Isso mas aí, acontece cara. muito. Essa primeira história de pular o disco, os Titãs falaram que, no programa eles falaram que uma vez eles iam se apresentar e ficar toda hora voltando no refrão à música. Isso acontece bastante. Ah, pô, bicho, na época não é da tua época que você é jovem, mas que na época do vinil, que era agulhazinha no vinil, e às vezes o vinil, o cara levava um vinil que já tava meio arranhado. Então aí, meu irmão, ficava pronto direto. Pois é. Falando do front, fala sobre o compacto, que é Dengosa e Olhos de Gato. O que você acha desse compacto? Ah, pois é. Aí essa história do pau de sebo rolou, está tocando com o Léo Jaime, e aí o Léo Jaime, pô, resolveu produzir esse compacto aí, na época. Aí foi coisa da CBS, o cara arrumou, enfim, foi produtor desse compacto com 2 faixas, que era Olhos de Gata e Dengosa. E, cara, a gente foi gravar esse compacto, cara, no estúdio chamado Transamérica, aqui no Rio, e com um engenheiro de som chamado Andy Mills. E o Andy, cara, na época, assim, a gente tava, pô, a gente não sabia nada muito, assim, da parte, né, de estúdio, mas de gravadora, vamos dizer assim, né? Não sei muito como é que a gente ia agir, né? A gente era garoto, queria tocar, né? E aí, cara, a gente foi lá gravar o negócio e, pô, quando a gente foi mixar o disco, cara, tinha acabado de chegar um aparelho lá na Som Livre, no estúdio da Som Livre, um reverb desse digital que era mais moderno na época, era da Yamaha, Heavy 1. Tinha um Heavy 7, que depois ficou muito famoso, né? Ficou, enfim, bem difundido. Tem gente tem até hoje, um mar de ruído, mas enfim, tem galera que usa. Mas o que aconteceu, cara? A gente virou meio que cobaia desse Heavy 1. Porque como era um puta de um reverb foda, era engraçado porque eu me lembro desse reverb, cara. Ele era engraçado porque você viu o visor, cara, é bem coisa antiga mesmo, né? No visor, quando o cara mexia para uma sala maior, aparecia uma casinha com teto mais baixo, mais alto. Cara, era hilário. E aquilo ali, pô, bicho, você moleque, eu falo, caramba, bicho, que coisa moderna, né? Muito engraçado. Cara, e aconteceu o seguinte, cara, a gente acabou sendo cobaia desse reverb aí. Tem reverb em tudo, meu irmão. A mixagem tem reverb no bumbo, na caixa, na voz, no tom-tom. E assim, como tinham vários reverbs, o cara podia abrir vários, né? Ao mesmo tempo, cara. Bom, é um pastel. Assim, e as músicas também que a gente gravou,
já vieram numa safra nova, já com o Rodrigo Santos, né, compondo, e o Léo também ajudando na composição. Mas, cara, a gente nunca foi muito bom de letra, cara, entendeu? A gente nunca conseguiu fazer. E é engraçado, porque eu também tenho uma certa culpa nisso, porque uma época grande da minha vida, o cantor, para mim, era um cara que, né, que atrapalhava a música. Assim, eu vim numa galera do instrumental. E no instrumental, cara, o cantor sempre era meio que visto como um cara do mal. Como o músico hoje em dia é no show do cada Covid, entendeu? Então, cara, o cantor tinha um certo preconceito. Apesar de existirem vários cantores maravilhosos, de MPB, enfim, mas, cara, existia essa coisa do preconceito. E, cara, Mas por que eu tô falando do preconceito do cantor, cara? Por que eu tô falando. Ah, não, deixa eu falar. Aí não, beleza, tá falando. É porque, cara, eu não prestava atenção na letra. Então, pra mim, a música era música. Então, as letras que eram cantadas, eu não prestava a menor atenção. Logicamente, com o tempo, depois que você vai amadurecendo, cara, comecei a reparar que as letras eram realmente, cara, bem fracas, entendeu? Por mais que a gente quisesse. E como a gente virou uma banda também de acompanhar artista, acho que também a gente ficou com uma certa preguiça de dar continuidade também no negócio, entendeu? Porque a gente começou, cara, você fazer show com o Léo Jaime, um artista top de linha naquela época. O Léo, assim, eu me lembro da gente pedir para ficar um dia a mais no Rio, porque não existia internet, não existia caixa eletrônico de banco que você pudesse interligado no Brasil, você chegar no Banco Bradesco lá na outra cidade e pagar uma conta. Então você tinha que estar meio que no Rio. E eu me lembro do Glauton Campeiro, nosso tecladista, falando com o Lu, que era o produtor do show do Léo, que viajava com a gente. Pô, eu me lembro, cara, o cara pedindo pro Lu, pô, dá pra gente ficar mais um dia no Rio? Porque, cara, era muito show, cara. A gente fazia 5 shows por semana, cara. Então, assim, você com, pô, 20 anos de idade, que era na nossa faixa de idade, com essa quantidade de show, o Léo num sucesso, mega sucesso, né, com 7 Vampiros, meu irmão. Os melhores shows que tinham eram para 5 mil pessoas dentro do ginásio. Então eram só mega shows. E logicamente a gente foi, né? Você, cara, é natural, cara. Quem tem banda e já passou por isso, de acompanhar um artista ou um outro projeto paralelo que, né, que você consegue deslanchar, cara, é difícil a banda continuar. Então a banda ficou muito nessa. Então a banda que serviu vários artistas, porque o Ricardinho foi tocar com o Cazuza depois, né? Poxa, o Nani tocou com o Paulo Ricardo, eu fui tocar com o Kijabe, depois Lobão, que, enfim, a gente tocou com o Lobão primeiro. Então, quer dizer, a gente forneceu músicos para os artistas. Mas no nosso trabalho mesmo, cara, a gente acabou deixando de lado porque, cara, acaba rolando uma preguiça. Não é nem preguiça, porque você está fazendo tanta coisa daquele trabalho, daquele artista viajando tanto, você está tão envolvido com o artista, com aquele trabalho, cara, que o teu trabalho fica de lado. Então, assim, eu sei que isso foi determinante para o Front também não continuar tentando, porque a gente podia ter continuado. Dava para ter continuado. A gente tinha nome já. A banda já tinha um nome dentro do mercado musical, entre o meio musical, inclusive, cara. A gente era os garotos do Front. Então, a gente era jovens que já tocavam num nível bem próximo dos caras que já eram os tops, né, cara? Então, acho que foi mais ou menos por aí mesmo. Fala pra gente como você foi parar na banda do Lobão. A banda do Lobão, o Rodrigo Santos foi o primeiro a ser convidado para gravar no disco do Lobão. E era o Sérgio Serra, que você também entrevistou, do Traje, né? A lenda viva da guitarra, né? Para mim, assim, não é porque ele é meu amigo, nem porque eu produzi o disco dele, porque a gente teve banda junto, mas, cara, o cara, assim, para mim, é o maior guitarrista desse país. Em termos, porque é o que eu falo, cara. Da mesma forma que eu falei do professor e do músico, eu falo também do músico e do artista. Porque o cara, bicho, fazia a performance do Serginho, uma performance, cara, a ser estudada, entendeu? Porque eram performances maravilhosas de saltos, enfim, coisas pirotécnicas com o seu corpo, né? De vibração, de energia, e ao mesmo tempo de execução. Que é uma coisa que eu sempre tive a maior preocupação, cara, porque acho que você pode fazer essa coisa do mise-en-scène, quando você vai fazer, tem muito músico que esquece que está tocando. Quer dizer, tem que estar tocando, enfim, o teu mise-en-scène que você vai fazer, você tem que estudar ele também. Quer dizer, o que você vai executar na hora, o que você vai fazer, se você vai rodar a cabeça, se você vai pular para trás, se vai dar 2 saltos para frente. As pessoas acham muito que tudo isso, pô, o cara vai e faz. Não, cara. Até pode ser que um dia ele fez, arriscou, Angus Young arriscou em se jogar no chão de joelho, sacou, deu certo,
e pode ser que ele aprimorou para não se machucar também, entendeu? Provavelmente botou uma estrutura para ele poder fazer isso, né, no chão, algum tipo de tecido, enfim, cara, não importa, o cara inventou, mas, cara, você tem que estudar, é uma coisa estudada. E o Serginho, cara, é um cara, meu irmão, assim, que a performance dele é um negócio absurdo junto com tocar. Então o Serginho Serra, cara, foi um cara assim que realmente, cara, é o melhor. Não tenho o que falar. O Serginho realmente, Pois cara, Você, inclusive, tem uma guitarra muito parecida com a dele, que eu já sei que ele vai autografar para eu tenho você. uma música de guitarra dele, o traje. Serginho Serra, por favor, não esqueça de autografar a guitarra do meu amigo Patrick, por favor, tá, Serginho? É um recadinho para Inclusive, eu você. comecei a tocar a guitarra do Serginho. Depois que Ah, eu é? ouvi o solo do pelado do traje, acabou. Pô, Aí eu queria uma guitarra e foi isso. que Mas depois a maneiro. gente vai falar do trabalho que você produziu do Serginho, Labirinto Vertical. Continuando aí sobre o Lobão, como era? Cara, o Lobão foi assim, o Rodrigo foi fazer um teste lá, já saiu gravando, o cara adorou o Rodrigo, era o Serginho na guitarra, o Lobão gravando bateria mesmo, tocando batera, o Zé Luiz Segnieri, que é o saxofonista, né, o Zé Luiz também, fazia parte da banda do Lobão, e aí eles gravaram um disco chamado Cuidado, puta disco, né, um disco diferente, sensacional, e aí o Lobão ia partir para fazer a turnê e precisava montar uma banda, precisava de uma batera, e aí o Rodrigo me indicou, né, para fazer um teste, fazer uma audição. E aí eu fui lá, cara, fiz a audição, fiz dois ensaios lá, o pessoal adorou e tal. Eu falei, beleza, tô dentro. Aí engano seu. Achei que tava tudo certo, né, meu irmão? Mas não tava tudo certo. No dia seguinte, que ia ter um ensaio, e os ensaios estavam super assim, corridos, porque era uma estreia no Canecão, aqui no Rio de Janeiro, na casa de shows, e não tinha muito tempo para ensaiar. Ele já vinha fazendo audição com baterista, tudo que é baterista que você imaginar passou pelo Lobão. E não curtia, não curtia. E aí eu me toquei que no dia que ia ter ensaio, me ligaram, naquela época não tinha celular, ligaram pro fixo. Aí o telefone, cara, hoje não vai ter ensaio lá no Lobão, não. Achei estranho, falei, pô, como é que não vai ter ensaio, cara? Tá super perto da estreia, né? Pô, todo mundo grilado e tal. Aí, cara, me caiu uma fichinha, eu falei, cara, tô achando que eu fui limado. E aí, pô, irmão, eu tinha levado minha bateria pra ensaiar na casa dele. Não, eu levei minha Yamaha, tinha acabado de. Minha Yamaha zerada. Minha Yamaha Record 9000, bateria que é top de linha da Yamaha. O sonho de todos os bateristas do mundo. E aí eu levei minha bateria pra estar montada. Eu falei, cara, eu tô achando que esses caras estão ensaiando. Aí liguei pro cara do Rodrigo. Aí a empregada falou, não, o Rodrigo saiu pra ensaiar. Aí eu falei, porra, cara. Chamei um amigo meu, Flávio, falei, Flávio, vamos lá pegar minha bateria, vou lá desmontar. Aí cheguei na casa lá, cara, tava o carro do Rodrigo parado na frente, do Zé Luiz, a galera lá, sei que lá, falei, pô, cara, não tinha nem o Nani Dias ainda não, tá? Não tinha nem o Nani, não tinha guitarrista ainda, daí eu tava na audição de guitarrista também. E aí eu comecei a desmontar minha bateria. Aí nisso, cara, subiu o Lobão, o João subiu. Pô, que isso, Caduzão? Aí subiu também o Rodrigo, o Zé, estava em reunião na parte de baixo da casa, justamente para ver se eu me guilhotinar, qual ia ser meu fim. E aí eu tava desmontando a bateria, o cara, pô, aí o Lobão falou, cara, não quero desmontar isso não, cara, vamos ensaiar, vamos meter bronca. Quer dizer, eu acho que os caras, além de talvez decidirem a meu favor, aquela minha atitude, né, pro Lobão também acho que foi, assim, ele foi interessante, falou, pô, o moleque, cara, que esse, tá, pô, irmão, tá tipo assim, o cara não tá aí porque vai ser animado, não. E aí eu acabei ficando na banda, cara. E aí começamos a fazer muita coisa junto, cara. Aí foi uma experiência única. Não tem. Assim, a gente foi gravar também, a gente ainda gravou um disco em Los Angeles com o Liminha produzindo, cara. A gente gravou com um técnico de som, que era técnico de som do Guns N' Roses, o Brad. E o cara, bicho, assim, eu tive muita aula ali nesse ano de 88, 89, mais ou menos. Cara, foi uma loucura. E a possibilidade, assim, porque o Lobão sempre gravou as baterias dos discos dele. Tirando o Rock and Roll, que era o Juninho Moreira, todos os discos ele gravou bateria. Então, obviamente, para ele passar isso para alguém, é porque ele tinha bastante confiança, né, cara? E eu, assim, vou te ser muito sincero, eu acho que eu fui o mais rígido comigo mesmo para poder chegar ao ponto que ele queria que fosse, da forma de leitura de bateria que ele tem, a forma que ele queria que tocasse. Eu tive que mudar muita coisa da minha concepção de tocar,
para tocar do jeito que ele achava que era legal, e eu entendi o motivo também, porque o Lobão é um cara muito, assim, cara, muito talentoso, ele tem muita ideia, cara. Então, bicho, é um mar de ideias, é o tempo todo, é uma máquina. Então, cara, para você absorver, entender e fazer, cara, pô, eu ficava muito atento. Então, foi o cara assim, na verdade foi com o Lobão que eu virei o batista de rock, porque até ali eu era pop rock, né? Eu tocava com o Léo Jaime, né? Antes. O Léo Jaime tava dando uma parada também com o trabalho. E tudo foi meio que coincidindo, né, cara? E o Lobão, quando eu tava tocando com o Lobão, eu fui convidado para gravar uma música inédita no disco do Kid de Abelha, que ia lançar um disco desse tipo, coletânea, e no contrato lá da gravadora tinha que ter uma música inédita, e o Nilo Romero me convidou para gravar uma faixa inédita com o Kid. E aí rolou tipo um namoro, né? Eu gravei uma faixa, mas eu tocava com o Lobão. Eu nem pensava em tocar no Kid. Mas aí quando teve a história do Rock in Rio 2, que o Lobão, né? A gente teve que sair do palco e tudo mais. E aí já tava com aquela banda chamada Telefone Go montada, já tava começando a fazer. E aí rolou muito ciúme, porque a gente começou, apesar de não ter nada gravado ainda, por ser o Dé do Barão Vermelho, Serginho Serra do Traje, eu e o Nani do Lobão, existia dentro da mídia um interesse muito grande na nossa banda, no nosso trabalho que a gente estava montando. A gente estava com tudo já meio já arrumado para gravar, tinha gravadora já interessada, aquela Warner, entendeu? A gente estava gravando nas nuvens o disco. Na verdade, era uma demo, mas já estava meio que disco, porque a gente estava gravando em altíssimo nível com o Vitor Farias, que é um dos maiores engenheiros de som do país. Naquela época já era, hoje em dia então nem se fala. Mas, cara, a gente está ali tendo essa oportunidade de ter uma banda muito foda, cara. Essa do Telefone Gol. E aí, cara, em 91, já o Telefone Gol rolando, rolou essa história de a gente ser do Lobão, eu e o Nani. A gente foi mandado embora, né? Uma situação surreal, mas foi mandado embora e a gente estava já com um trabalho rolando do telefone. Pintou o convite para entrar para o Kid de Abelha. Caiu o Nilo Romero quando soube que eu estava falando do Lobão, que eu estava de bobeira voando por aí, ele foi lá e me pegou. E aí eu entrei para o Kid de Abelha em 91. Comecei a tocar com eles. O Nilo Romero era o produtor até 94, ou 93, 94. 94 aí foi a primeira vez que me convidaram para ser produtor de um disco do Kid de Abelha, que é chamado Meio Desligado, que foi, na verdade, um primeiro acústico, foi vamos dizer, um pré-acústico do Kid de Abelha, porque o acústico que ficou famoso foi o de 2002, pela MTV. Esse acústico que a gente fez, na verdade, era o último disco de contrato do Kid de Abelha, e a gente conversando, eu e o Jorge, na época, enfim, estava muito próximo, eu dei uma ideia, a gente alimentou uma ideia de fazer um disco acústico já que estava acabando de sair o disco acústico tinha acabado de ser um baita sucesso o disco do Eric Clapton, o acústico, foi o primeiro acústico MTV. E aqui no Brasil estava sendo do Gilberto Gil, pela MTV também. Então estava estouradaço também o do Gil. Então não tinha como a gravadora tentar colocar o Kid para fazer um acústico naquela hora, mas como era um disco final de contrato, né, não tinha muita responsabilidade, podia gravar. Eles não tinham nenhuma música, né, nem obrigação de gravar uma música inédita. A gente pegou, cara, falei, vamos fazer umas baladas, vamos fazer com vassourinha, vamos fazer com viola, baixolão. E a gente montou o disco chamado Meio Desligado, que foi um baita sucesso. Foi em 94. Em 94 eu estava de produtor já, e aí eu fiquei de produtor até 2002. Entendeu? Aí produzi vários discos do Kid de Abelha, inclusive o disco que tem Na Rua, na Chuva, na Fazenda, que é um disco, cara, que assim, alavancou a banda de volta para o estrelato na época, isso foi em 96. A versão da música do Wildo, que eu estava falando lá no início da nossa live aqui, na primeira parte. E, cara, o Kid de Abelha eu só tenho a agradecer também, que o Kid de Abelha, para mim, foi uma escola, assim, musical, no sentido como produtor musical, né, cara? Eu peguei discos de platina, de ouro, duplo de platina, duplo de... Cara, tudo que você imaginar, eu consegui fazendo produção do Kid de Abelha, que é uma banda que eu tento só agradecer. E sobre o Telefone Gol, vocês não chegaram a gravar nada, né? Foi só Cara, o aí que videoclipe. tá. Aí que tá, a gente gravou. Cara, a gente, como tava falando, a gente tava com a faca e o queijo na mão. Mas aí veio o plano Collor. Plano Collor pegou a grana de todo mundo, liberou R$ 50 para cada um, para comprar uma mariola e tomar Coca-Cola na esquina. E aí o projeto do Telefone Gol, que era gravar pela Warner, para sair pela Warner Music, aí acabou não rolando, foi abortado. Mas o Telefone Gol estava gravando... Cara, a gente gravou praticamente um disco inteiro Nas Nuvens, com o Vitor Farias de técnico.
E a gente cai. Eu tenho no meu YouTube, eu tenho alguns pequenos trechos da gravação que a gente fez desse disco. Que na verdade esse disco, cara, foi. A gente tentou dar continuidade depois, mas, cara, a banda realmente, cara, banda para dar certo, ela tem que ter índio. Quando só tem cacique numa banda, isso é uma coisa para todos saberem. Cara, é muito complicado, bicho, porque, cara, é muita cabeça e cabeças fortes, né, cara, com determinadas, né? Então a gente acabou também batemos uma certa cabeça, né, a banda. Depois que virou Plano Collor, cara, a gente meio que deu vamos dizer, uma brochada, né, cara, com o trabalho. E aí tivemos alguns detalhes internos também, né? Enfim, nem vale ficar a pena falando. Nem sei se o Serginho Serra comentou sobre esses problemas, mas eu prefiro não falar. E a gente acabou meio que acabando a banda, meio que desmontou. Depois a gente chamou o Odeide. Na verdade, a gente chamou o Bruno Araújo para fazer com a gente. O Bruno Araújo veio fazer também um tempo, fez algumas coisas com a gente, mas a gente não deu muito certo. E aí chamamos o Odeide para fazer. E aí tem também alguns registros também no YouTube lá. No meu YouTube tem lá uns registros de shows do Circo Voador. Enfim. A banda, cara, realmente, cara, é uma banda que daria certo se fosse no outro momento. Porque ali naquela hora ali, cara, a gente era muito jovem. Eu mesmo, cara, também, enfim, muito, muito à flor da pele, né? E como a gente vinha de trabalhos também, assim, tanto eu quanto pô, o Nani, o Dé, o Serginho, de trabalhos de bandas, né, cara? Bandas de sucesso, né? Bandas grandes, né, cara? Com você botando uma referência, uma marca sua nessas bandas. É complicado, cara. Foi complicado e a banda acabou dissolvendo. E depois a gente acabou também o trabalho do. Aí rolou o lance do trabalho do Serginho, porque a gente gravou muita coisa depois também. E muita coisa a gente gravou, como era a música do Serginho, eu falei, cara, isso aqui não é telefone igual, cara, isso aqui é Serginho Serra, então vamos fazer teu disco, cara. E aí a gente gravou o disco Labirinto, que é, pô, bicho, que é algo sensacional, você conhece o disco, eu sei. Mas é aquela história, né? Pena que não tem gravadora, aí não tem investimento, né? Eu acho que, pô, no Brasil, infelizmente, e é cada vez mais agora, tem que ter alguém que coloque dinheiro, né, cara? Tem que ter o cara da grana, porque o investidor que chama, né? Se não tiver investidor, não vai. Todos esses sucessos que a gente vê aí, desses sofrência, de dupla sertaneja, cara, é tudo com dinheiro injetado. Sem dinheiro, lógico, também tem, não é só o dinheiro. O artista também tem que ter alguma qualidade. Mas se o cara tem uma qualidade lá, que seja qualquer uma dessas, que seja popular, ou que seja bonito e tal, e o cara bota lá, sei lá, 4 milhões, 5 milhões de reais, bicho, pô, cara, esse artista vai começar a girar. Então a música começa a tocar na rádio, o cara consegue começar a vender show, e o show, o cara tira um percentual para ele também, então a máquina vai gerando, cara. Aquela velha história, dinheiro traz dinheiro. Então acho que assim, a música está muito presa ao tal do investidor. E nesse momento acho que só tem investidor mesmo para essa outra área que não é o rock, cara, porque o rock ficou esquecido, né? Pop, rock, cara, a gente está num mato sem cachorro, né? Pois é. E a gente falando sobre o Labirinto Vertical, ó, tem uma música nesse disco que eu gosto muito, que é a minha favorita, que é Quando as Pedras Choram. Que vocês tocavam no telefone Gol, né? Cara, essa música ela veio vindo, né? Porque a gente gravou ela para fazer o primeiro disco, quando era na época do DE, a gente gravou essa música. Depois continuamos na formação, que teve o Bruno, fizemos também essa música. Teve o Odeide também, fazer a música. E acabou que, bicho, como eu falei, a música é do Serginho, cara. Então, assim, a cara do Serginho. Tanto que assim, a forma de executar essa canção da guitarra, pô, bicho, não é só fazer o arpejo. Não é. Tem ali tem um golpezinho ali que, pô, bicho, já vi várias pessoas tentando tocar, muitos amigos nossos que tocaram com a gente, que não faz, que é uma articulação diferenciada que é do Serginho. É uma coisa dele, entendeu? Então, o movimento dele é uma coisa dele. E aí eu falei, cara, vamos gravar, bicho, vamos gravar essas músicas todas aí, cara. Entendeu? E deu muito certo, porque a gente foi meio que, como foi demorando para sair esse disco, demorou muitos anos, a gente foi meio que aprimorando, né? Cada ano que passava, a gente aprimorando, porque ficou parado um tempo, a gente toda hora de volta e meia pegava para mexer. E quando eu peguei no final para mexer mesmo, cara, a gente falou, cara, vamos fazer isso aqui ficar o negócio mais moderno possível, né? Tem coisa gravada de muito tempo, cara, entendeu? Tinha coisa gravada já de, sei lá, 10 anos atrás, ou mais. Mas, cara, com uma puta sonoridade bacana, bem gravado, e com a intenção, né, musical super, né,
bacana, bicho, por que não usar? Conhece essa música, eu recomendo ouvir Quando as Pedras Choram, do Sérgio Serra. Inclusive, essa música, quem grava ali é o Telefone Gol, né? Você na É, bateria, o Dé tocou o exatamente. baixo, o Nani tocou a guitarra. E Exatamente, como foi cara. o convite para você produzir o disco do Serginho? Como foi? Cara, o Serginho foi o seguinte, na verdade, eu convidei ele. Ah, sim. Eu que falei, pô, irmão, teu trabalho tá aí parado, vamos fazer esse negócio. Você Então, tocou todas as baterias do disco, né? eu acho que todas, foi assim. Cara, agora é engraçado, porque isso é coisa que eu nunca tinha pensado. Pô, quem convidou quem? Pô, fui que convidei o cara, porque o cara tava com o negócio parado, bicho. Eu falei, cara, vamos fazer esse negócio, bicho, pô, só música foda, tudo foda, cara. Aí, meu irmão, Pois é, metemos, entendeu, cara? É engraçado isso, porque assim que aconteceu. Como o Serginho foi gravando o disco durante muitos anos, e a gente ficou uma época também meio sem, vamos dizer assim, meio sem se falar, e ele fazendo as coisas, eu fazendo as minhas, enfim, rolou um hiato nisso aí. É, cara, quando eu peguei o disco dele, cara, era uma sacola gigante, com uma, assim, não tinha um HD naquela época, HD era caro, enfim, ele não tinha um HD, então, cara, tudo que ele gravou estava em CD. E, cara, assim, muita coisa que ele gravou em alguns estúdios, cara, com pessoas que não tinham muita, vamos dizer assim, é, muita noção de Pro Tools, né, de gravação digital. Então, não criava o nome dos files, né, do que estava sendo gravado. Então, às vezes você via assim, file um do 2 do... Enfim, cara, meio que uma bagunça. E eu falo pro Serginho que eu fui um historiador, eu fui um arqueólogo da música, porque, cara, eu tive que pegar uma porrada de CD sem nada escrito, sem nada, nenhuma referência, nada, cara, nada. E pegar, ouvir um por um. O que tem aqui? Ah, tem isso aqui. Botava no computador, abria no Pro Tools. Ah, isso aqui. Ah, isso aqui é junto com isso aqui. Aí juntava. Cara, foi um negócio muito louco. E, cara, e deu certo, porque em um certo momento eu me lembro que assim, a gente achou que, pô, bicho, que ele principalmente, né? Eu, cara, nunca desacreditei, porque esse negócio de gravação, eu sou chato pra caramba, cara. E se eu acho que, pô, irmão, dá pra fazer, eu achei que dava, e busquei tudo, a gente montou tudo, e ficou maravilhoso. Algumas coisas tiveram que ser regravadas, porque a gente não achou mesmo. Teve coisa que ele gravou em algum estúdio que ele perdeu. Até ele fala, não, cara, meu melhor solo é naquele, mas então tu vai gravar de novo, porque aquele a gente não achou. Então, e aí foi assim que a gente foi produzindo o disco dele, cara. Qual faixa você mais gostou desse disco? Produzir? Cara, eu gosto do Clown. Clown é uma música que, cara, Ela podia ser sua e uma parceria de vocês, né? Cara, na verdade, sim, eu ganhei a parceria porque, pô, eu inventei algumas coisas lá na canção, porque a parte de letra toda é dele. Mas, cara, é uma música que foi muito emocionante de fazer, porque eu usei alguns recursos que eu já gostaria de usar, que é usar a vassourinha, mas sem ser vassourinha, ser a vassoura mesmo, entendeu? O Neil Young, assim, já usa. Na verdade, o Neil Young usou, mas milhões de pessoas já tinham usado. Que é você fazer, em vez de fazer a vassourinha com a mão, você faz uma vassourinha de vassoura. E você tem mais volume também. É um pouco mais cheio o som, né, do que a vassourinha na caixa. Enfim, é uma chifre, eu acabei usando e caiu. Eu me lembro que foi muito legal. E o piano, deixa, essa música é muito linda. Eu acho essa música, assim, pra mim, é uma obra-prima. Entendeu? Eu acho ela maravilhosa. Sim, eu Gosto também gosto também, muito dessa música. eu gosto de Sexy Raiva também. Porque essa, cara, é muito engraçado porque o Serginho tava gravando a voz lá no estúdio. Né, nessa época, ele tava gravando no estúdio do Jorge, que era no apartamento. A técnica ficava num quarto e a gente usava a sala para fazer a sala de gravação. E a gente não tinha visual, né, a gente não se via. E aí, cara, tava gravando a voz lá, só que meu irmão não tava sacando. Tava tendo uma obra em algum apartamento, cara. Então, cara, rolou martelo pra caralho. Só que quando a gente foi ver, né, depois que a gente gravou e tal, cara, a interpretação tava tão foda do Serginho na música, tinha tão a ver, que os martelos eles fizeram parte, inclusive, da introdução da música. Começa com martelo. Vamos falar da reunião do Telefone Gol. Que o Nani Dias ontem ele disse pra mim que você correu atrás da galera, inclusive convidaram o Dé, só que ele não foi muito a favor dessa reunião. Explica para a gente como foi tudo isso. Ah, não, que é o seguinte, há um tempo atrás, já não sei quantos anos atrás, a gente se encontrou num show do Barão, lá no Circo Voador. Ah, Era um... 2016. Que ano que foi? 2016. Que o Serginho deu canja. Isso. Acho que foi Tá. 2015 ou 2016. Então, aí a gente estava lá, o Dé também estava, né? Acho que o Dé também tocou, participou também. E a gente se encontrou, caiu, pô, eu tive, assim,
em algum momento ali eu falei, cara, bicho, por que a gente não faz essa volta de tocar junto, né? Enfim, vamos tentar contornar o que já passou, tantos anos, já todo mundo já mais velho. E aí, cara, acabou que o Dé realmente, cara, não ficou afim de nada. Então, assim, ele sumiu completamente. E aí, voltando àquela história lá do anúncio do nosso início da nossa live, política, cara, acabou com muita coisa, né, cara? Então, teve gente que entrou uma que é de esquerda, que é direita, sei que lá, e as coisas ficaram cada vez piores, até que então eu não tenho mais contato com o Dé. Pode ser sincero, eu não tenho nenhum contato com ele. É um cara que eu tenho o maior amor, porque o Dé é meu irmão, porque a gente começou a tocar juntos. Antes de ir pro Barão Vermelho, a gente já tinha banda juntos de música instrumental, que era eu, ele, o Ricardinho Palmeira, o outro irmão. A gente tinha tocar só música instrumental, meu irmão assim, tinha uma banda sensacional. Lembro quando o Dé foi convidado para entrar pro Barão. Mas enfim, cara, o mundo anda, as pessoas, né, de alguma forma vão para um lado, vão para o outro, a gente está sem se falar. Mas, cara, é um cara que eu tenho no meu coração pra caramba, como os outros irmãos também, que são muito meus amigos, que a gente se, né, que a gente se fala, a gente né, se interage, né, por aí. Mas é uma pena, porque realmente ia ser muito legal, cara. E E não quem fez rolou. a parte do pé foi o Odeide. Ele também É, é do Telefone Gol, né? Da sua informação. o E como Odete você foi, filmou ele? o Odete foi a segunda formação, assim. Na verdade, é, essa segunda formação durou pouco tempo, porque a gente não conseguiu dar uma continuidade, cara. Porque eu já estava com o Kid Abelha, produzindo o Kid Abelha direto, cara. Fazendo muita coisa de estúdio com o Kid, cara. Assim, eu vou te falar que nessa época do Kid, inclusive, foi a época que eu parei até de dar aula na escola de música, porque eu não conseguia mais ter tempo, não conseguia mais administrar. Então, cara, eu fiquei mais nos trabalhos que estavam me dando realmente já gerando algum recurso, né? Na verdade, foi isso. Esse show foi só. O Nani disse que foi só para relembrar os velhos tempos, mas tem chance da banda voltar do Telefone Gol? Cara, nunca se sabe, né, cara? Não posso falar nada. Porque essa volta que você está falando aí, que eu tô me lembrando aqui, foi um show que a gente fez aqui no Salão 79 aqui em Botafogo. Isso aí realmente, eu que fui lá e peguei todo mundo e falei, vamos lá fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí tinha um show aqui perto da minha casa aqui, o Áudio Rebel. A gente marcou vários ensaios aqui, lá na minha casa, então o cara facilitava, a gente fez bastante coisa de ensaio, a gente preparou um show super bacana que a gente fez lá. Mas, cara, é aquela história. E naquele momento, então, cara, tava bem complicado, porque eu tava trabalhando muito com outras coisas, cara. Então normalmente um encontro de amigos, né? A gente lotou lá o lugar, foi maneiríssimo, foi super legal. E a gente não conseguiu depois dar continuidade. O Serginho também morando em Teresópolis, cara, que é uma cidade serrana aqui do Rio. Enfim, essas coisas também deixam impraticáveis de certa forma, né? Porque tem que ficar descendo de lá para vir ensaiar aqui. Aí tem todo um custo, enfim, cara. Mas, cara, eu acho que daqui a um tempo, quando as coisas, né, deram uma melhorada aí, vamos ver o que vai acontecer, né, com o planeta, a gente pode conversar de fazer um reencontro, sim, cara. Seria muito legal se o Dé topasse, mas eu acho que o Dé não vai topar. Então vamos de Odeide. Ô, Cadu, fala sobre o Rolando Stones. Cara, Rolling Stones foi uma banda que eu fiz parte durante. A banda tem 12 anos. Não, tem 14 anos. Eu faço parte da banda desde o início, só que esse ano agora, no meio do ano, aí no meio da pandemia, muita maluquice da minha cabeça e das cabeças de todo mundo, eu acabei saindo da banda. Mas o Rolling Stones, cara, é uma banda sensacional. A gente fazer um tributo. Quer fazer não, porque eles estão com bateria, a gente continua fazendo. Mas a gente fazia um tributo ao Rolling Stones bem diferenciado, né? Era, todo mundo falava que Rolling Stones, era o Rolling Stones, o CDC tocando o Stones, sacou? Que falava, os caras parecem CDC, porque era a maior pressão. E a gente fez o Rock in Rio ano passado, né? Em 2019. Foi um sucesso, puta do evento maneiro. Então, assim, são meus amigos, né? Fernando Magalhães, meu amigo, pô, Cambraia, o Ronaldinho, o Emerson também, cara, todo mundo amigo. Mas chegou uma hora que a gente, às vezes, tem que dar um tempinho para ver o que acontece na vida da gente, né? Então, acabou que eu saí da banda e eles estão agora com o Fábio Brasil, batista do Detonautas, lá, estão mandando ver também. E, sinceramente, eu espero que, pô, façam bastante sucesso e que, pô, a gente consiga se encontrar mais na frente aí um dia. Quais são os planos pro futuro, Cadu? Cara, futuro esse meu projeto que chama Capital Elétrico, né? Esse projeto na verdade, como eu falei, foi 2004, mas 2 anos que a gente está com a banda, né? Rolando.
E, cara, a gente estava indo muito bem. Assim, a gente estava, irmão, a gente fez show pelo Brasil já, a gente estava com uma agenda muito bacana, mas veio a pandemia, deu uma segurada, mas a gente está fazendo muitas coisas agora. Inclusive, agora, dia 17 de dezembro, quinta-feira que vem, a gente vai fazer uma live. A gente tem feito várias lives patrocinadas, porque realmente o nosso projeto é um projeto sensacional, chama Festa Pop Brasil Oficial, cuja a gente toca todo, né? Assim, na verdade, passa por toda a minha história, né? A minha e dos músicos que também tocam na história dentro da música do rock Brasil. Então, nos anos 80 até hoje, tocando, né, Kid de Abelha, Lobão, Léo Jaime, João Penca, enfim, a gente toca tudo isso. Uma boa parte das versões são versões que eu não sou dono, mas eu me sinto um pouco dono, porque são versões que eu gravei, as originais, né? Então são sucessos que todo mundo conhece. E esse projeto está dando muito certo, a gente tem feito muita coisa mesmo. E dia 17 agora de dezembro, quem tiver de bobeira que está assistindo nossa live aqui, eu convido a participar. A gente vai fazer uma live direto de um sítio chamado Sítio Vaca do Brejo, que é uma hospedaria de altíssimo nível, aqui em Itaipava, na Serra de Petrópolis. Chama Brejal, que é um lugar sensacional. É um lugar, assim, ímpar. E a gente vai fazer diretamente no YouTube dele, chama Sítio Vaca do Brejo. Vocês procurem saber, se quiserem me acompanhar no meu perfil aqui no Instagram, né? Cadu Menezes, Cadu com K. E lá, logicamente, eu vou estar divulgando. E tem a página do Capital Elétrico, que é Capital Elétrico, tá? Temos o YouTube. Aliás, quem quiser, né, se inscrever no meu YouTube, eu vou agradecer imensamente também, tá? É Cadu Menezes, tá? Logicamente, Cadu com K. E o Capital Elétrico também. Quero que vocês conheçam o projeto, que é um projeto sensacional. Pô, bicho, a gente tem esse projeto já desses 2 anos, mas, cara, tá muito azeitado. Essa live que a gente vai fazer no sítio lá, que é direto do sítio, cara, vai ter drone, vai ser um negócio, a gente vai ter sorteios, vai ser um mega evento para você que está em casa assistindo, já que está nessa onda do Fica em Casa, vamos ficar em casa vendo rock and roll da melhor qualidade. Beleza? É isso aí. Muito obrigado por ter participado aqui da minha live. Espero que você tenha gostado, foi uma live muito boa, bicho, gostei muito. Pô, agradeço todo mundo que entrou aí. E é isso aí, eu vou estar assistindo essa live aí no dia. Valeu? Então aí, vamos assistir todo mundo aí. Capital Elétrico, lá no YouTube do Sítio A Vaca do Brejo. Beleza? Abraço, meu querido. Fica com Deus aí. Parabéns, hein? Parabéns. Boa noite para todo mundo aí. Muito obrigado. Valeu. Valeu, cara. Valeu. Yeah.